Pai do Senhor, meus amados irmãos, eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido você nesse momento participar desse devocional que tem aqui no Kawai. Também estou postando no YouTube também. E quem me acompanha também pelo Instagram, também estou postando no stories do Instagram. Convido você nesse momento a participar comigo deste momento de oração. Fazer oração aqui para que Deus venha já nos abençoar nesse dia maravilhoso. E vamos também meditar na palavra do Senhor. Se você ama a palavra do Senhor, gosta de oração, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e apertar para me seguir aí. Não só no canal, mas também no YouTube também, para que você seja todo dia edificado pela palavra do Senhor. Aqui a gente só fala da palavra do Senhor. A gente não busca fama, a gente não busca, não. A gente só está apenas divulgando a palavra do Senhor, fortalecendo uns aos outros, como a Bíblia nos ensina, né? Amém? E eu convido você nesse momento a fazer uma oração. Uma oração de agradecimento por Deus ter te dado mais esse dia de vida. Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus e eterno Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova nesta manhã. Eu sei, Pai, que é pela graça que o Senhor tem nos dado mais um dia, mais uma oportunidade de viver aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, por essa bondade. Assim, Pai, eu já te peço nesse dia, nos dá livramento, Senhor. Livra no caminho do trabalho, livra, Senhor, na volta para casa, livra, Senhor, em nome de Jesus, a nossa casa, a nossa família, guarda os nossos filhos debaixo das tuas asas, esconde, Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Deus, derrama da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa que parou para ouvir a tua palavra, que parou para meditar na tua palavra juntamente comigo, que o Senhor abençoe a vida dela, derrama chuva de bênção sobre a casa dela, abençoa a família dela, Deus, que a tua palavra vai adentrar o coração dela e gerar transformação em vida, porque a tua palavra é como uma espada de dois gumes, que entra e penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. Assim, Pai, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, a palavra do Senhor, a qual queria meditar justamente com você, está no livro de Lucas 16, versículo 19. E olha o que é que diz a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, o qual jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Até os próprios cães vinham e lambiam as suas feridas ou chagas. Irmão, esse texto fala sobre dois personagens bíblicos. Tem gente que fala que é parábola, esse texto é parábola, mas na verdade não é parábola. Porque quando Jesus falava de parábolas, ele não usava nomes, né? Eis que um semeador saiu a semear e semeou a semente à beira do caminho. Então não tem nome. As parábolas das 10 virgens, havia 10 virgens, ali só vai falar das 10 virgens do noivo. E um que clama à meia-noite. Então não tem nome, não tem nome. A parábola do joio e do trigo também não tem nome, né? Não tem servos, senhor, então não tem nome. As parábolas, Jesus não usava nome. Porém, nesse texto, ele usa nome. Ele fala de Lázaro, ele fala de Abraão. Se você ler o texto todo, ele fala de Abraão. Ele fala de Moisés e dos profetas. Então, não é uma parábola. Quando Jesus fala os nomes, é porque significa de um fato real, que aconteceu, verídico. Então, já cai por terra essa história que esse texto é uma parábola, porque não é, ele é um fato. Teve algo nesse texto aqui que está falando de dois personagens, né? Um rico e um mendigo. O rico vivia a sua vida regaladamente, ou seja, uma vida luxuosa, fazendo tudo que tinha vontade, uma vida de luxo, se vestia de roupa fina, roupa cara, comia o que queria. Enquanto o mendigo estava na porta da sua casa, da casa do rico, passando fome, necessidade, precisando de comida e desejava até comer das migalhas que caíam. Não era nem a comida do rico, mas a migalha que caía ali, que ele desejava comer. E cheio de ferida, até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O texto diz que chegou um dia que esses dois morreram. Quando fala do mendigo, a Bíblia fala que os próprios anjos vieram buscar, e morreu o mendigo e os anjos vieram buscar a sua alma, o seu espírito. Mas quando fala que o rico morreu, só fala que simplesmente ele foi sepultado.
Já não fala mais que os anjos vieram recolher sua alma. Quando o homem rico desperta já no inferno, já no céu, no inferno, ele vai ver Lázaro no colo de Abraão, né? Porque o céu, o paraíso e o inferno eram ali lado a lado, antes da morte de Jesus, eram lado a lado, só tinha um abismo no meio que dividia. Mas quando Jesus ressuscitou, ele levou consigo o cativo e o cativeiro, colocou o paraíso debaixo do trono de Deus. Está lá em Apocalipse. Então, o que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi que o rico, quando morre, ele já abre os olhos no inferno. O texto diz que ele ergueu a cabeça e abriu os olhos e viu Abraão, viu Lázaro, seu de Abraão, mas ele estava no local de chama, né, de tormento. E ele já, da vida que ele tinha, ele morreu, já acordou lá no inferno. O que eu procuro aqui é o pecado dele, né, para poder ir para lá. Porque assim, a única coisa que esse homem, que o texto fala que esse homem fazia, era viver uma vida regaladamente, ou seja, de luxo. Mas não se importava com um mendigo que estava à porta da sua casa. E foi aí que eu percebi que o pecado desse homem era o egoísmo. Porque ele não se preocupava, irmão. Ele com a mesa cheia de comida e não se preocupava que no seu portão tinha um mendigo doente precisando de comida. E ele não estava nem aí. O egoísmo muito grande. Egoísmo, pessoas que não se preocupam mais com o próximo, que não se compadecem mais do próximo. O mundo está cheio desse tipo de pessoas, que já não estão mais nem aí com o outro. O apóstolo Paulo diz que nós devemos levar o fardo, suportar o fardo uns dos outros. Mas o mundo está cheio de pessoas que não querem mais nem saber da vida do outro. Se eu tenho na minha casa, tô tranquilo. Se vira lá, o fulano lá se vira porque que eu comprei com o meu dinheiro, então é para mim e para minha família. Mas o outro lá que se vire. Ele que se vire para botar comida dentro de casa. Ou para conseguir pagar essa dívida. Então, nós vivemos num mundo em que as pessoas não se preocupam mais um com o outro. Egoísta. Pessoas egoístas. E presta atenção, que esse homem, o texto não fala que ele matou alguém para ir para o inferno. O texto não fala que ele adulterou. O texto não fala que ele vivia embriagado, bebendo, ou fumando, ou roubando, ou usando droga. Não, o texto só fala que ele vivia uma vida regaladamente, era rico, vivia uma vida vestindo roupas caras, linho fino, e comendo da hora que quiser, fazendo o que dava na telha. Uma vida luxuosa, mas não fala que matou alguém, não fala que fumava, não fala que bebia, não fala que se prostituía. Mas, quando ele morre, ele vai para o inferno. E olha como o negócio é sério, irmão. Porque hoje em dia nós estamos num tempo que a gente olha muito para quem bebe, julga muito quem fuma, condena muito quem usa droga, coloca o assassino no inferno, coloca o estuprador no inferno. E esquece que tem os pecados que estão dentro da gente, que são invisíveis, mas que também levam para o inferno, que é o egoísmo. Egoísmo. Pessoas que não se padecem mais do outro. Soberba. Pessoas que se acham melhor que os outros. Avareza. Sabe o que é avareza? Pessoas apegadas ao dinheiro. Mentira. A mentira também leva para o inferno. E a mentira ainda te torna filho do diabo, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, então quem mente é filho dele. Quer ver mais? Escute só. A Bíblia diz lá em Gálatas 22, Gálatas 5, verso 19, as obras da carne. Lá a Bíblia vai dizer que o ciúme, olha bem, o ciúme é obra da carne. E lá no final vai dizer que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, o ciúme pode te deixar fora do céu se você morrer sem Jesus. Porque não, o problema do rico aqui não foi o egoísmo. O problema é que ele morreu egoísta sem Jesus. Porque se ele tivesse Jesus, Jesus tinha transformado ele. Porque se ele tivesse Jesus, Jesus tinha intercedido por ele. Porque a pior tristeza do homem é morrer sem Cristo. Achando que não precisa dele, né? Eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não fumo, eu nem bebo, nunca nem bebi, nunca usei droga, então eu não preciso de Jesus. Esquece do ego, esquece da vaidade, esquece da mentira, esquece da avareza. Tem um pecado na Bíblia que dá até medo de falar.
glutonaria. Sabe o que é glutonaria? Pessoas que comem muito, sem necessidade. Simplesmente um desejo de comer sem estar com fome. Come até ficar cheio, estufado, às vezes até vomitar. Glutonaria é um pecado. E você fica focando aí em quem fuma. Você fica questionando e acusando quem bebe, a prostituta, o drogado. Quando na verdade temos também pecados ocultos dentro de nós. Sabe um pecado que Jesus odiava nos fariseus? Hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu vejo o pecado do outro, mas nunca vejo o meu. Eu sempre vejo o erro do outro, mas nunca enxergo o meu. Por isso que Jesus disse, tem uma trave no teu olho, mas tu não vê a trave, mas vê o cisco. Porque repara tu no cisco, no algueiro que está no olho do teu irmão, enquanto tem uma trave no teu? Então o que eu quero te falar nessa manhã é que você busque a Cristo, para que esses pecados interior também sejam tirados de dentro de você. Porque quando Cristo entra dentro do homem, ele transforma o homem. Nunca é tarde para mudar, irmão. Nunca é tarde para ser transformado. Não vos conformei com esse mundo, mas tenha a mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.